Fala, meu povo, boa noite pra vocês, hein? Se vocês estão pretendendo assistir esse vídeo enquanto vocês estão fazendo outra coisa sem olhar pra tela, vai ficar ruim, porque tem coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui pra falar dessa vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, 2-1. É um bom placar para o Real Madrid para o que foi o jogo e é um placar que eu acho que o Atlético de Madrid considera ok para a partida de volta. É claro que, pô, é um bom placar para o Atlético de Madrid, ele preferia empatar, ele preferia ganhar inclusive, mas o 2-1, uma derrota pelo placar mínimo, eu acho que o Atlético de Madrid aceita, tanto que a postura no final do jogo não muda muito, e eu já vou falar sobre isso. Mas eu vou mostrar bastante foto aqui de gráfico e de posicionamento dos jogadores para entender o que eu já vou dar um spoiler para vocês e talvez eu pudesse resumir em uma linha. Jogo de meio campo, jogo de intermediária a intermediária e pouco mais do que isso, a não ser o brilho individual dos jogadores nas três ações dos gols. Três golaços, passe do Valverde, muito boa entrada do Rodrigo, que está fazendo uma segunda parte de temporada, a partir de dezembro, que ainda entra na primeira parte de temporada muito boa, golaço do Julián Álvares e golaço também do Brahim Dias. São três ações não só individuais, porque tem o passe do Valverde para o gol do Rodrigo, tem uma boa jogada do Vinícius com o Mendy para o gol do próprio Brahim para o gol do Brahim. O gol do Julián Álvares é um pouco mais de individualidade, porque ele ganha uma dividida com o Camavinga e depois acerta um chutaço. Mas são três ações de muita qualidade para que o jogo tivesse três gols, até mais do que o jogo merecia. Talvez. Acho que o jogo não merecia tantos gols assim. Eu vou mostrar isso tudo a partir de agora. Por exemplo, a primeira foto que eu coloco aqui para vocês verem, posse de bola 51% do Real Madrid, 49% do Atlético. Isso aqui me chama a atenção, que o Atlético de Madrid tenha dividido a posse de bola e no primeiro tempo tenha tido mais posse de bola do que o Real Madrid, porque eu achava que o Atlético ia entregar a bola, ia ficar confortavelmente na defesa. Eu acho que o Atlético de Madrid se sentiu mais confortável controlando o jogo no meio campo do que controlando atrás. Não estava confortável o Atlético de Madrid com o Real Madrid pressionando e com os jogadores ficando mais perto do seu gol. Número de finalizações, 13 do Real Madrid, 6 do Atlético. Muito baixo. Gols esperados, 0,75 do Real Madrid, que materializou 2, e 0,2 do Atlético de Madrid, que materializou 1. Fazer um gol quando você espera 0,2 é muita coisa. Do Real Madrid, o 0,75 para 2 gols é um pouco mais ok, mas ainda assim os dois números muito baixos para o tanto de gol que saiu. Então, ajuda a mostrar isso, né? Que a qualidade individual dos jogadores faz com que um gol, por exemplo, a finalização do Julián Álvares, não era esperado um gol dali, ali se espera quase nada de gol e conseguiu virar um gol. Para esse número de finalizações aqui, eu peguei para comparar, para vocês verem. Em La Liga, eles se enfrentaram há um mês, né? Se enfrentaram em 8 de fevereiro em La Liga, menos de um mês. O Real Madrid, naquela oportunidade, finalizou 23 vezes e o Atlético de Madrid 10. O Real Madrid quase dobrou, de 13 para 23, e o Atlético de Madrid quase dobrou, de 6 para 10. Duas finalizações só no alvo do Atlético de Madrid, o gol e uma do Griezmann que o Courtois faz uma defesaça. O Real Madrid colocou 7 bolas entre os 3 traves do Atlético de Madrid. Só 9 escanteios e só 23 faltas, números também muito baixos nesses dois quesitos. Vou mostrar mais algo que mostra como o jogo ficou muito no meio campo. Esse campinho verde que vocês estão vendo aí é por onde o Real Madrid pisou quando ele teve com a bola no pé. Olha como é muito a faixa central, especialmente pelos lados do campo, não queria concentrar tanto o jogo na zona central do gramado, e um pouco mais também na intermediária do Atlético de Madrid. Na zona central do ataque, nada, e muito pouco também na defesa. Real Madrid ou ficou com a bola no ataque, ou ficou com a bola nas pontas, e não muito mais do que isso. O Atlético de Madrid é mais curiosa ainda essa linha, porque é praticamente uma linha azul mais forte, onde o azul é mais escuro e onde o verde era mais escuro no do Real Madrid, que a concentração é maior. Só no meio do campo o Atlético de Madrid. Mais até na faixa central, um pouco mais pela esquerda, um pouco menos pela direita. E depois a gente tem um azul numa tonalidade muito parecida na defesa e nas pontas, e também quase nada na faixa central de grande área e de intermediária do adversário. Isso mostra que os dois times conseguiram ter pouco volume de jogo e que ficou equilibrado o volume de jogo de um lado e de outro. Posse de bola é parecida. Se a gente olha mais uma foto que é por onde a bola esteve mais, a gente vê que 22% na intermediária do Real Madrid, 30% na do Atlético e 48% na faixa central do campo. Nenhum dos dois times conseguiu ter por muito tempo domínio da partida. Acho que os primeiros 15 minutos do Real Madrid, dos 15 aos 30 do Atlético de Madrid, no final do primeiro tempo um pouco mais de Real Madrid. No início do segundo tempo melhora o Atlético de Madrid, o gol do Brahim depois do Real Madrid joga um pouco melhor, e o final do jogo
Acho que as duas equipes meio que anulam o combate, quase que o Endrick ainda faz um gol numa jogada do Mbappé. Real Madrid poderia ter saído com um prêmio ainda maior. Mas isso daqui mostra bem, né? O jogo ficou no centro do campo. Real Madrid um pouco mais ainda pelas pontas, mas o jogo ficou no centro do campo. Tem umas estatísticas que são interessantes. O jogo não teve nenhum impedimento. As defesas não jogaram altas, não fizeram linhas. Os jogadores normalmente corriam e tinham cobertura para trás. Nenhum jogador conseguiu dar mais do que um chute no alvo. Ninguém acertou o gol 2 vezes. E só 2 jogadores em toda a partida tentaram mais do que uma finalização. Quem são eles? Tempo! Já acabou o tempo. Vini e Rodrigo foram os 2 únicos jogadores da partida que tentaram mais de um chute. O Vini finalizou uma bola no alvo e 2 chutes bloqueados. O Rodrigo fez um gol e teve também um chute bloqueado. Foram os únicos que tentaram mais do que uma finalização. Só um jogador em campo conseguiu mais do que um drible certo. Tempo na tela. Não vai entrar tempo na tela não vou fazer isso não. Mas Javi Galán. O Javi Galán conseguiu 3 dribles. Foi o único que conseguiu mais do que um drible certo em todo o jogo. Ações individuais dos jogadores do Real Madrid, dos atacantes do Real Madrid, por exemplo. O Mbappé ganhou 2 de 7 duelos. O Rodrigo, que fez um belo gol, ganhou 2 de 8 duelos apenas. O Vini só conseguiu 1 de 5 dribles. E o Rodrigo tocou muito mais na bola do que o Vini. O Real Madrid jogou muito mais pelo lado do Rodrigo do que do Vinícius. 74 toques na bola do Rodrigo, 44 do Vinícius. O Rodrigo normalmente participa mais de zonas de criação do jogo do que o do Vini, né, que participa numa zona mais avançada muitas vezes para decidir as jogadas e a bola não chegou tanto ali. Então dá pra a gente ver aqui pelos... E os números dos jogadores do Atlético de Madrid não são muito melhores não, tá? Eu não peguei aqui, não separei, porque nem são destacáveis os de Julián Álvares ou de Antoine Griezmann. O Griezmann teve 3 desarmes, é a estatística mais destacada dele. Mas em número de duelos, Vini e Julián Álvares têm mais do que os outros atacantes, mas assim, poucos duelos ganhos de Mbappé, de Rodrigo, poucos dribles do Vini que não conseguiu levar vantagem nos 1 contra 1 que ele teve. Quem teve melhor números em tudo isso é o Brahim, que também joga numa posição mais recuada, que acertou muito mais passes e que ainda acabou fazendo gol. Aliás, o Bellingham não jogou e o substituto do Bellingham foi quem decidiu. Eu quero mostrar mais, e essa vai ser a última imagem que eu vou mostrar aqui, e essa é um pouquinho mais complicada e mais chatinha e mais densa, que eu estou comparando o posicionamento médio de 4-4 Atlético de Madrid e Barcelona, Barcelona-Atlético de Madrid, o jogo de uma semana atrás, e o 2-1 do Real Madrid em cima do Atlético essa semana. Então, aqui em cima tem o posicionamento médio do Barcelona e do Atlético de Madrid naquele dia. Embaixo do Real Madrid e do Atlético de Madrid hoje, terça-feira, Liga dos Campeões. Olha como o Barça, a setinha tá para baixo, é para onde ele tá atacando. O posicionamento médio dos jogadores do Barcelona no 4-4, praticamente todos no campo de ataque. E do Atlético de Madrid tem o 19 ali um pouquinho mais desgarrado, que é o Julián Álvares, mas o Atlético de Madrid contra o Barça se posicionou quase todo na sua defesa. E foi capaz de fazer 4 gols, mesmo estando quase sempre posicionado na sua defesa. E também foi capaz de sofrer 4 gols. Ou seja, jogando muito recuado, você pode fazer 4 e também sofrer 4 gols. E neste jogo agora, o 2-1 do Atlético de Madrid, do Real Madrid, do Real e do Atlético de Madrid, o posicionamento médio dos dois times é muito parecido. O que já era de se esperar depois das imagens que eu tinha mostrado aqui anteriormente, né? De muita faixa central de campo, olha aí como Mbappé, Vini, Rodrigo, ali embaixo na esquerda da imagem, 11, o 9 e o 7 estão longe da grande área do Atlético de Madrid, e como o 19 está um pouquinho mais desgarrado também o Julián Álvares, o Griezmann atrás dele com a 7, o 12 o Samulino um pouquinho mais por dentro. O posicionamento médio do 14 do Atlético de Madrid, não sei se está muito pequenininho na hora que eu colocar isso na imagem para vocês, do Marcos Llorente, é bem defensivo, estava cuidando do Vinícius, quase não passou do meio campo, e do 22 ali é o Gil Simeone. Mas os dois times com muita gente na zona central de campo e poucos jogadores, tanto defensivos como ofensivos, perto das áreas. Compara com o jogo de uma semana atrás. Olha como o Atlético de Madrid teve um adversário muito mais presente no campo de ataque e ele, Atlético de Madrid, esteve muito mais no campo de defesa e ainda assim fez e sofreu 4 gols. E quando avançou mais seus jogadores, tomou menos gols e também fez menos gols. Simplesmente uma curiosidade que futebol de vez em quando tem dessas coisas. A minha análise do jogo é que poderia ter sido qualquer resultado. O mais justo até talvez teria sido o empate, porque são poucas ações ofensivas muito claras dos dois lados. Os dois times tiveram momentos relativamente melhor do que os outros, mas em nenhum momento foi um afogamento, foi sufocar demais o adversário. Não teve isso, tirando os 10 primeiros minutos do Real Madrid, que o Atlético entrou mais devagar, e o gol cedo do Real Madrid, mais uma jogada do Rodrigo por ali, poderia ter sido alguma coisa a mais.
E aí a ação individual e a qualidade individual faz diferença. O Real Madrid tem mais jogadores para fazer a diferença com qualidade individual. Hoje, Vini e Mbappé não foram bem, mas um golaço do Rodrigo, um golaço do Brahim. Foram 2 golaços contra um golaço, um coelho tirado da cartola do Julián Álvares. Então, um jogo muito igualado no meio, que eu acho que a qualidade individual dos jogadores fez muita diferença por aqui, para desigualar esse jogo tão equilibrado e tão longe dos gols e com tanta pouca pressão dos dois times. Minha sensação é que os dois queriam chegar vivo no Metropolitano. Real Madrid arriscou um pouco mais jogando em casa, o que era natural e teve um pouco mais de prêmio. Eu acho que o Atlético de Madrid, até pela postura que teve nos 15 minutos finais, quando entra o Sorlov e Correia e ainda tem o Julián Álvares em campo, a minha impressão é que o Atlético de Madrid é mais para cima, ia me surpreender. Caramba, tem todo jogo de volta ainda. Será que o Atlético de Madrid vai tentar a sorte no Bernabéu? Não tentou. Quase não pressionava o Real Madrid. Realmente eram só mais jogadores com cacuete ofensivo para, se precisasse especular, ter mais gente de qualidade descansada para atacar, mas quase que nem especulou o Atlético de Madrid, nem foi para ver o que tinha lá na frente, para tentar levar o jogo para casa. Sai melhor para o Real Madrid, né? Porque venceu. Afinal das contas, se fosse uma eliminatória mais ou menos 50-50, agora é entre 55 e 60 para o Real Madrid, 45-40 para o Atlético de Madrid, porque está um gol atrás. Eu acho que um gol vale mais ou menos uns 10% pelo menos numa eliminatória como essa. Então deve ser uns 60-40 a favor do Real Madrid, que ainda vai ter a volta do Bellingham, que é muito bom para um tipo de duelo, um tipo de confronto que pode ser físico, de contra-ataque, de entrar em segunda linha para surpreender a defesa do Atlético de Madrid. E o Atlético vai precisar de, mais uma vez, anular o jogo dos atacantes do Real Madrid. O Rodrigo, numa ação, conseguiu fazer um gol, mas Mbappé e Vini não foram bem, e o Atlético de Madrid vai precisar fazer isso por mais 90 minutos, além de se expor mais e de gerar mais para conseguir sair com a classificação. Realmente acho que ficou uma boa pro Real Madrid. Vamos ver na semana que vem, na quarta-feira, quem é que se dá melhor nesse jogo. Eu vou passar também pela vergonha que foram os palpites que eu dei para vocês nessa terça-feira. Lembrando que amanhã eu vou fazer mais um vídeo com os palpites da quarta para tentar recuperar a quantidade de erros que eu cometi nessa terça. Clube Brugge e Aston Villa, o meu palpite foi que menos de 2,5 gols, saíram 4 gols, errei legal. PSV e Arsenal, aqui eu errei por 1. Eu dei a dica para vocês que ambos não marcavam, o jogo foi 7-1. Mas quem viu o vídeo sabe que eu analisei esta partida falando da dificuldade do Arsenal de acertar o alvo. O Arsenal nos últimos 2 jogos tinha acertado o alvo dos adversários 3 vezes. 3 vezes em 2 jogos. Nas últimas 4 partidas, em 3 delas tinha passado em branco. E só tinha feito gol no Leicester, que é o vice-lanterna da Premier League. E meteu-lhe 7 gols no PSV. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu aqui, porque eu não assisti o jogo. Então não vou minimamente fazer uma análise para vocês, a não ser admitir que eu errei por um gol. Se tivesse saído um gol do PSV, tinha acertado e ambos não tinham marcado. Mas errar por um gol é errar 100%. Borussia Dortmund e Lille, eu dei 2 dicas. Uma é que ambos marcavam, o jogo terminou 1-1. Bom jogo do Jonathan David no segundo tempo. Muito bom jogo do Jonathan David no segundo tempo. E golaço do ADM. E ainda que o Guirassy marcaria. Eu tenho aqui o Guirassy, 11 gols e uma assistência nos últimos 10 jogos. E aí no 11º jogo, que é que eu dei a dica para vocês irem no gol do Guirassy, ele passou em branco. E para finalizar, Atlético de Madrid e Real Madrid, ou Real Madrid e Atlético de Madrid, vitória do Real Madrid era o que eu tinha dado como dica, porque pagando cerca de 1,8 na vitória do Real Madrid, tem que ir. Real Madrid jogando em casa na Champions, 1,8 é uma falta de respeito não ir. Menos de 2,5 gols, errei. E gol do Vini também errei. O gol do Vini realmente era uma mais ousada, porque tinha o Odão da KTO, né, que estava transformando em 10. E dessa vez o Vini não marcou, então quem foi no Odão dessa vez não se deu bem, mas multiplicar por 10 o valor, vale a pena arriscar. É isso, meu povo, eu volto amanhã com dicas das outras 4 partidas, análises também das 4 partidas e especialmente de Benfica e Barcelona, uma análise aqui do Benfica para vocês. Tá certo? Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado, então curte aqui e se inscreve para você não perder os próximos vídeos, porque amanhã ainda tem análise pós-jogo de Benfica e Barcelona, quinta-feira tem mais conteúdo, sexta eu respondo perguntas e por aí vai. Valeu, meu povo, boa noite para vocês, hein? Um beijo, tchau, tchau.